Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Olá, saudações a todos! Estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos continuidade às nossas doutrinárias em nossa querida COFA, Casa de Orações Francisco de Assis. E que nesse momento possamos estar numa postura confortável, tranquilos, com a nossa mente relaxada, alinhados com a espiritualidade superior. Pois da mesma forma que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma também necessita de uma leitura edificante, de reflexões, de palavras que possam nos inspirar e a pensar o que será que nosso Mestre Jesus Cristo faria nessa situação. E dessa forma possamos aplicar o Evangelho em nosso dia a dia, a fim de alcançarmos o nosso crescimento espiritual. Vamos mandar boas vibrações para nossa amiga Sandra Naira, que irá proferir uma palestra com o tema Por que adoecemos? Seja muito bem-vinda à nossa casa, irmã. Obrigada, querida. É com muita alegria que mais uma vez eu aceito o convite dessa casa e me sinto muito grata pela oportunidade. Gratidão mais uma vez à COFA pela lembrança do meu nome para estar aqui com vocês fazendo a reflexão desse tema tão importante para a gente, né? E é com muita alegria e eu me sinto sempre muito honrada de ser lembrada e sempre aceito o convite com muito carinho, com muita alegria, para que nós possamos estar aqui fazendo as nossas reflexões de hoje, né, sobre o tema que nos foi proposto. Por que adoecemos? A importância disso no nosso processo, a importância disso para o personagem que nós estamos utilizando nesse momento, porque a doença, o adoecer, influencia no nosso aprendizado atual através do personagem que está atuando. Então, vamos fazer as nossas reflexões aqui. E para começar, eu queria pedir que vocês imaginassem, não que nós vamos responder essa pergunta aqui nas nossas reflexões, mas que elas vão nos ajudar para que no final cada um de nós possa responder para si mesmo essa pergunta que está sendo proposta para nós aqui, com uma mudança do porquê adoecemos para que adoecemos. E para isso, para nos ajudar nessa reflexão que nós iremos fazer, nós vamos utilizar dos nossos amigos, os nossos amigos espirituais, aqueles que vieram e trazem as informações para nos auxiliar nessa nossa jornada, nesse caminho evolutivo. Então, nós vamos estar aí utilizando sempre a codificação, né? O Livro dos Espíritos vai estar sempre permeando as nossas reflexões, mas também André Luiz, Emmanuel, para nos ajudar nas nossas reflexões, para que ao final nós possamos responder, cada um para si mesmo, a pergunta: para que adoecemos? Então, para que a gente comece a esquentar aqui, nós vamos primeiro lembrar qual é a definição, já que é por que ou para que adoecemos. Primeiro, o que é a doença? O que é que a gente conceitua? O que é que a gente entende como doença? Então, a doença é uma condição anormal que afeta negativamente o organismo e a estruturação ou função de parte ou de todo o organismo e que não é causada por um trauma físico externo. Doenças são frequentemente interpretadas como condições médicas que são associadas a sintomas e sinais específicos. Então, hoje, o conceito de doença ou o conceito de doença durante muito tempo é de que é
uma anormalidade, é algo anormal que afeta o organismo e que não é causado por um trauma físico ou externo, ou seja, é provocado pelo próprio organismo e que a condição médica vai associar a sintomas e sinais específicos. Seria a doença, a ideia de doença. E aí nós temos, e qual é a ideia de saúde, né? E hoje nós vamos utilizar aqui a definição da Organização Mundial de Saúde, a OMS, que já define hoje a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Então, se a doença se define por condições que são associadas a sintomas e sinais específicos que afetam negativamente o organismo, a saúde não é a ausência desses sintomas, dessas afecções e dessas enfermidades, mas é muito mais. É um completo bem-estar físico, mental e social. Então, isso é muito importante para a nossa reflexão daqui, para respondermos mais tarde, ao final, o para que adoecemos. Essa definição de que se estar doente é estar com esses sintomas ou sinais que afetam negativamente o organismo, então ter saúde é apenas não ter sintoma? Não. Ter saúde é estar num completo estado de bem-estar físico, ou seja, não só o organismo tem que estar livre desses sintomas e sinais, mas tem que ser também um bem-estar mental e social. Então, para a nossa reflexão de para que adoecemos, nós temos que estar sempre na lembrança de que a saúde ou a ausência da doença tem que perpassar por esse bem-estar físico, ausência de sintomas e sinais, mas também bem-estar mental e social. E aí nós vamos começar com Emmanuel, né? Que lá no Consolador, na pergunta 95, ele vai responder, em face dos esforços da medicina, como devemos considerar a saúde. E Emmanuel vai dizer, vocês querem saber, em decorrência, né, de todo o avanço da medicina, da ciência, como se deve considerar a saúde? Emmanuel vai dizer, assim, para vocês encarnados, para o homem da Terra, saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Essa pergunta está lá, é a pergunta número 95 do Consolador. Então, Emmanuel vem logo dizendo, para vocês encarnados, saúde pode significar apenas isso, equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Ou seja, na definição anterior, ausência de enfermidade, de sinais e de sintomas no corpo físico. Mas para nós, espíritos, para o plano espiritual, todavia, saúde é a perfeita harmonia da alma. Já casando com a definição da Organização Mundial da Saúde, que considera não apenas o bem-estar físico, mas também a saúde mental e social. Então, para nós, espíritos, é a perfeita harmonia da alma. Mas para a obtenção dessa perfeita harmonia, muitas vezes há necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, Emmanuel vai dizer que para que a gente alcance essa harmonia do espírito, para que o espírito possa curar enfermidades que levam ao seu desequilíbrio e que esse desequilíbrio vai se manifestar no corpo físico, é necessário, às vezes, que esse corpo passe por enfermidades.
Só que essas enfermidades, essas deficiências, essas moléstias, ele vai dizer, são transitórias da Terra, ou seja, elas estão restritas ao corpo físico e a essa experiência que nós estamos vivenciando nesse personagem. Para que o espírito possa, através dessas experiências, que vão levar, muitas vezes, a moléstias, a enfermidades, possam curar a alma, possam educar o espírito, possa transformar inabilidades que o espírito tem, transformando em habilidades, saindo da ignorância do que não é melhor para o seu crescimento, para alcançar a sua meta, sair de simples e ignorante a puro espírito, alcançar a sua evolução espiritual, porque o espírito imortal não perece, portanto, a enfermidade, mesmo que chegue ao perispírito, o espírito não vai perecer por isso. Porque no seu processo, no seu desenvolvimento, através dessas experiências que afetam o corpo físico, ele encontrará o caminho de transformar na alma, ou seja, o que no espírito precisa ser modificado para que essas enfermidades, para que essas moléstias, para que a experiência que está se dando através de uma enfermidade, ela possa ser curada. E aí continua Emmanuel na resposta da pergunta 96. Porque em função dessa resposta, a pergunta é, então, quer dizer que toda enfermidade do corpo, ela tem ascendente espiritual? Então, toda a enfermidade, toda doença que o espírito vai experienciar no personagem que está atuando no momento, ela vem de uma experiência anterior do espírito, tem ascendentes espirituais, e Emmanuel vai responder na pergunta 96 do Consolador. As chagas da alma, elas se manifestam através do envoltório humano. Então, onde é que vai aparecer no corpo físico? Para que, através da experiência do novo personagem que está atuando, o espírito tenha a possibilidade de transformar isso. Seguindo, Emmanuel vai dizer, o corpo doente reflete o panorama interior do espírito enfermo. Então, o que tem que ser trabalhado e aonde vai, o que precisa ser transformado está no espírito, que vai refletir no corpo físico do personagem que está atuando. Continuando, ele vai dizer a patogenia, ou seja, patos de doença, a origem dessas doenças. A patogenia é um conjunto de inferioridades do aparelho psíquico. E onde está o aparelho psíquico? Não está no corpo físico. O aparelho psíquico está no perispírito, que representa o espírito, que é onde está a mente, o ser pensante. Então, o aparelho psíquico que representa o espírito, ele não está no corpo físico. A inferioridade está nesse aparelho psíquico. E ele vai dizer ainda, e é ainda na alma que reside a fonte primária de todos os recursos medicamentosos definitivos. Então, onde é que está o remédio para curar? Esse recurso medicamentoso definitivo na alma, no espírito. No espírito. Então, continuando, a assistência farmacêutica do mundo não pode remover as causas transcendentes do caráter mórbido dos indivíduos. O remédio eficaz está na ação
do próprio espírito enfermiço. Então, não é o remédio farmacêutico do mundo que vai curar. Ele pode amenizar, ele pode sanar a dor, mas onde reside o problema, é lá que está o recurso definitivo, aquele que vai transformar em nós, espíritos, aquilo que precisa ser transformado para que os futuros corpos, tanto esse que está atuando agora, como os futuros corpos que teremos nas outras experiências, possam não sofrer a influência dessa inferioridade, porque nós vamos transformar isso, vamos ampliar a nossa consciência. Então, o remédio eficaz está na ação do espírito enfermiço. É no trabalho consigo mesmo, de transformar aquilo que em nós precisa ser transformado, para que não haja necessidade do adoecimento, de passar pela experiência de uma enfermidade. Continuando, Emmanuel diz: podeis objetar que as injeções e os comprimidos suprimem a dor. Todavia, o mal ressurgirá mais tarde nas células do corpo. Enquanto não curar a origem de onde vem a enfermidade, pode até sanar neste corpo, nessa experiência, mas outro corpo que for formado, essa enfermidade pode voltar a surgir. Aí ele vai dizer: ai meu Deus, então nós vamos indagais aflitos. Como será isso então? Essas moléstias que são incuráveis. Ele vai dizer que a gente fica aflito, né? De tanta doença que ainda não se descobriu a cura, que ainda não se descobriu o que fazer. Ele vai dizer: indagais aflitos quanto às moléstias incuráveis pelas ciências da terra. E eu vos direi que a reencarnação em si mesma, nas circunstâncias do mundo envelhecido nos abusos, já representa uma estação de tratamento e de cura, e que há enfermidades da alma tão persistentes que podem reclamar várias estações sucessivas com a mesma intensidade nos processos regeneradores. Então, ele vai nos dizer aqui que tem enfermidades da alma, aprendizados que é necessário ao espírito, que ele vai passar por várias existências sucessivas até transformar aquilo para que o corpo físico deixe de ter a necessidade de expressar o que essa alma tem. Essa enfermidade, como ele disse, essa inferioridade que está no aparelho psíquico, que ainda vem de uma ignorância do espírito, daquilo que é melhor para si, para o outro e para a coletividade em que está inserida. Lembra da Organização Mundial da Saúde? Bem-estar físico, psíquico e social. Então, é quando o espírito sai dessa ignorância do que é adequado para ele, para o outro e para a coletividade em que ele está inserido. E ele deixa de agir contrário a isso, ao que é bom para si, para o outro e para onde nós estamos inseridos no nosso aprendizado. A partir da modificação desse protocolo, de sair dessa ignorância, dessa inferioridade, desse lugar de não saber o que é bom para si, para o outro e para o coletivo, enquanto não sair desse lugar, está sujeito a experiências que podem levar a enfermidades no corpo físico. E enquanto não curar a origem disso, que é no aparelho psíquico, que está no espírito, essa forma de ver o mundo e de se relacionar, estará sempre sujeito. Embora, né, como diz Emmanuel, as injeções e os comprimidos podem suprimir a dor, mas o mal surgirá
mais tarde nas células do corpo, ou deste ou de outro. Então, a saúde do espírito às vezes passará pela doença do corpo, como uma forma de aprendizado para chamar a atenção daquilo que precisa ser transformado em nós. Então, na pergunta do para que adoecemos, em qualquer situação que nós estivermos, né, que a nossa experiência perpassar por isso, nós devemos nos perguntar: para que eu estou passando por essa experiência? Ela é fruto é uma colheita de experiências anteriores, das minhas histórias, porque nós somos herdeiros de nós mesmos, porque conforme a lei divina, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, isso que está acontecendo, essa experiência que eu estou vivenciando, ela é de agora ou ela é fruto das escolhas do que eu estou fazendo aqui? Porque às vezes a gente sempre atribui as vidas anteriores ao que eu fiz, mas será que como eu estou levando a minha vida hoje, também não está me direcionando para enfermidades como uma experiência? Porque mesmo quando ela é o resultado de experiências anteriores, ou seja, eu estou colhendo aquilo que eu semeei, que eu plantei, a partir dos nossos esforços e de estar observando isso, para que eu estou vivenciando, nós podemos minimizar a experiência, nós podemos modificá-la. Não significa que vai ser algo carimbado e que não tem, como foi fruto de uma experiência lá atrás, eu vou ter que passar por isso porque é meu karma. Não. A partir do momento que eu faço a pergunta, para que eu estou passando por essa experiência, por essa enfermidade, ela é fruto de experiências anteriores, ou eu vou dar uma olhada nessa minha experiência de agora e ver se as minhas escolhas não estão me levando a passar por este aprendizado, porque toda experiência vivenciada é aprendizado e é a favor do crescimento do espírito. Então, seja lá onde nós estejamos, na saúde ou na enfermidade, nós temos que fazer a reflexão. Se estivermos na saúde, o convite é a disciplina e ao uso adequado do nosso tempo, e do que nós estamos investindo para o nosso crescimento enquanto espíritos imortais que somos. Como eu estou aproveitando a experiência com esse personagem, quando eu estou na saúde, para que esse aprendizado que eu estou vivenciando agora, ele leve ao meu crescimento enquanto espírito imortal, quando eu estou na saúde. Mas quando eu estiver na enfermidade também, eu pensar qual é o para quê dessa experiência. E toda enfermidade é um convite à introspecção, a um mergulho de como nós estamos levando o nosso aprendizado. Ele está indo na direção do meu crescimento enquanto espírito imortal, porque eu não sou Sandra Naira. Não sou. Eu sou um espírito imortal que utiliza esse personagem, Sandra Naira. Mas eu já fui diversos outros personagens. Então, o aprendizado não está a serviço deste personagem, mas está a serviço do espírito imortal que eu sou. Então, essa introspecção é uma reflexão. Será que isso é de ontem, é uma consequência? Ou é uma consequência de como eu estou vivendo hoje? Então, levar a reflexão tanto de saúde e de doença, não apenas no momento em que a dor ou o sintoma vai surgir. E que a gente vai buscar, né, o médico, as terapias espirituais que a gente vai buscar, o médico, a gente vai buscar também as cirurgias, o passe, a água fluidificada, mas não apenas no momento da dor, mas que ela seja presente no nosso dia a dia para que
a experiência ela seja preventiva e não curativa. Para que nessa introspecção, nessa reflexão, nós possamos ajustar o nosso aprendizado no nosso dia a dia, para que não haja necessidade da experiência por essa via. Então, tratar de forma preventiva e não curativa. E então, não pensar sobre isso apenas quando surgiu o sintoma, quando manifestar algo no corpo físico, mas estar sempre se perguntando, nessa reflexão interna, como é que eu estou levando o meu aprendizado? O meu dia a dia está na direção do meu crescimento enquanto espírito imortal? Porque todo o resto é consequência. Como a experiência vai se configurar na saúde ou na enfermidade vai ser consequência dessa introspecção, desse lembrar-se que somos espíritos imortais. Então, André Luiz vai nos dizer, né, assim, em toda circunstância, trate a própria saúde, prevenindo-se da doença com os recursos encontrados em você mesmo. Porque Emmanuel já nos disse lá que todos os recursos medicamentosos definitivos residem na alma, que é fonte primária de toda a enfermidade ou de saúde. E quando André Luiz vai dizer em qualquer circunstância, ou seja, quando estivermos na experiência da saúde ou na experiência da enfermidade, trate a própria saúde prevenindo-se da doença com os recursos que estão em você mesmo. Cada dia é novo ensejo para adquirirmos enfermidade ou curar nossos males. Então, no nosso dia a dia, nas experiências de todo dia, que quando a gente acorda, é que nós vamos encontrar o local propício para nós trabalharmos nós mesmos. Então, saúde e doença são convites da vida à experiência. Continua André Luiz, o melhor remédio antes de qualquer outro é a vontade sadia, porque a vontade débil enfraquece a imaginação e a imaginação doentia debilita o corpo. Então, qual é o melhor remédio? Vontade sadia, vontade soberana. Porque ele diz, só eu quero me transformar, eu não quero ficar doente, eu quero entender. Não, ele diz que isso é uma vontade débil, fraca. E Emmanuel já diz, né? O gerente da casa mental é o espírito. Então, a vontade é colocar esse gerente, que é o espírito, na frente, controlando o personagem. Não deixar que o personagem ache que quem está no comando é ele. Porque o melhor remédio é essa vontade que a gente vai encontrar dentro de si mesmo. Emmanuel continua dizendo, se o leito de dor é agasalho imposto ao seu corpo enfermo, ou seja, se você está passando pela experiência da enfermidade, lembre-se de que a meditação é santuário invisível para o abrigo do espírito em dificuldade e que a prece refunde e sublima as energias da alma. Meditação é voltar-se para dentro, é encontrar-se consigo mesmo. E a prece vai nos conectar com o divino. Então, esse movimento, toda vez que a experiência perpassar pela dor ou pela enfermidade, vamos nos voltar para nós mesmos, fazer esse mergulho interior e ver como nós estamos utilizando o nosso aprendizado. A prece, o serviço no bem,
a higiene do sentir e do pensar. Porque senão, se nós não cuidarmos dos nossos sentimentos, que formam os nossos pensamentos, a nossa vontade vai ser débil. Ela vai ser doentia, fraca. E isso é que leva à debilidade do corpo físico, diz André Luiz. Então é colocar a vontade sadia de ficar bem, de estar sempre fazendo esse mergulho, essa reflexão de como nós estamos levando a nossa vida, qual a direção está esse nosso aprendizado, como é o nosso serviço no bem, como está a higiene do nosso sentir, perpassa por mágoas, por melindres, por revoltas, porque isso influencia e debilita. Então nós temos que fazer uma higiene, que a gente pensa só na higiene do corpo físico, né? Mas tem que ter uma higiene do sentir e do pensar, para que o corpo físico não tenha que manifestar essa inferioridade, essa enfermidade da alma refletindo no corpo físico, materializando no corpo físico. Então, André Luiz continua dizendo que adoecer, que a doença é uma contingência natural, porque nós temos um corpo físico, um corpo orgânico. Em algum momento nós vamos enfrentar a experiência da enfermidade. Então ele diz, doença é contingência natural, inevitável às criaturas em processo de evolução, que tem um corpo orgânico como o nosso. Por isso, esforce-se por abolir inquietações quanto a problemas da saúde física, atendendo ao equilíbrio orgânico e confiando na vontade superior. Se a experiência que está trazendo agora é na enfermidade, eu vou procurar todos os recursos que a medicina oferecer, mas eu não vou me inquietar, porque a meditação e a prece vão me sustentar. Porque a enfermidade do corpo é uma condição transitória, porque o espírito é imortal. E o espírito não perece. E Emmanuel também vai dizer no livro Pensamento e Vida, né? Que a gente também não pode dizer que toda enfermidade, todo problema orgânico, toda doença que a gente tem, a rigor esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Então, é o pensar, o aparelho psíquico. A gente não pode dizer que tudo que vem do físico é desse pensar, mas guarda positiva influenciação sobre as doenças, porque mente sã, corpo sã. Então, ele vai dizer, o pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo enfermo. Então, se eu estou passando por uma experiência da saúde, o pensamento sombrio pode trazer uma doença. E se, o contrário, o corpo já está enfermo, o pensamento sombrio, o pensamento na mágoa, na revolta, ele vai contribuir para agravar a enfermidade. Então, ele diz, se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionem ao vício, é imperioso evitar os 10 regramentos da alma que ele impõe desequilíbrios aviltantes, quais sejam aqueles auridos nas decepções, nos dissabores que adotamos por flagelo constante no campo íntimo. Porque a gente às vezes fica muito preocupado com o que a gente vai comer, do que a gente vai ingerir, para que o corpo físico, mas a gente não tem essa mesma higiene, esse mesmo cuidado com aquilo que vem do sentir, com os dissabores, com a mágoa, né? Aquilo que está perturbando o nosso campo íntimo. E continuando, Emmanuel vai dizer,
cultivar melindres e desgostos, irritação e mágoa é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo emotivo de nossa existência. É intoxicar por conta própria a textura da vestimenta corpórea, ou seja, esses sentimentos, melindres, desgosto, irritação, mágoa, revolta, não perdoar, não aceito. Ele vai dizer que por conta própria nós estamos intoxicando o nosso corpo físico, porque a matriz está lá na alma. Então, isso está lá em enfermidade, em pensamento e vida de Emmanuel, que nos chama muito a essa reflexão. Então, ele vai dizer, guardemos assim. Qual o antídoto para isso? Qual seria a medicação para que a gente não se intoxique com tudo isso? É compreensão, paciência, buscar a bondade, a tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem, para o que é adequado para si, para o outro e para o coletivo onde nós estamos, com o apoio no estudo nobre e do serviço constante. Então, não é só estudar, não é só ter contato com o conhecimento, mas agir também a partir disso, vivenciar o que está através desse estudo nobre e constante, colocar isso a serviço, experienciar no nosso dia a dia, fazer esse trabalho de tudo isso que eu estou me informando, que eu estou refletindo, que é bom, isso tem que fazer parte da minha história, da minha vivência, do meu dia a dia. Então, é apenas dessa forma, com apoio do estudo nobre e do serviço constante, é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar, né, desse movimento de estar intoxicando o próprio corpo. É como se fosse um suicídio indireto, a gente está se envenenando com esses sentimentos, que vão contaminar o nosso pensar, que vão contaminar as nossas relações com o outro. Então, voltando para André Luiz, para Emmanuel, na verdade, quando ele diz que a patogenia é um conjunto de enfermidades do aparelho psíquico, está lá no espírito, é na alma que reside a fonte primária. É lá que reside o que precisa ser curado. E todos os recursos medicamentosos definitivos para que essa cura aconteça, ela está no espírito, ela está no próprio ser, ela está em identificar o que em nós precisa ser transformado para que o nosso corpo, nem esse, nem os próximos que nós formaremos para outras experiências no nosso aprendizado, enquanto espíritos imortais, ele possa acontecer. Então, é refletir para que eu estou vivendo essa experiência. E se eu estiver na saúde, como eu estou levando esse aprendizado? Ele está a serviço do meu crescimento espiritual para que eu possa manter essa condição? Se eu estiver na enfermidade, a mesma coisa. Refletir se isso vem da experiência de agora, para que eu possa transformar isso e redirecionar para o aprendizado do espírito imortal que eu sou, ou se vem de antes entender. É como um processo de educação do espírito imortal que somos. Procurar
todos os mecanismos que estiverem ao nosso alcance para transformar esse aprendizado. E se não for possível, passar por ele da melhor forma possível, entendendo que a enfermidade, ela alcança o corpo físico. Portanto, é uma condição transitória, porque o espírito é imortal. Então, sempre está fazendo essas reflexões. Para que nós estamos aqui? Como nós estamos direcionando o nosso aprendizado? Para que nós possamos, em momentos da nossa vida, em que a experiência, se for essa, da enfermidade ou de uma doença, se for essa experiência que chegar até nós, porque a experiência é para ser vivida, e ela visa sempre o crescimento do espírito imortal que somos, de educar o espírito, de sair de simples e ignorante para a perfeição. Então, Emmanuel diz que às vezes a enfermidade do corpo é para a cura do espírito. Então, nós estamos sempre fazendo essa reflexão. Para que isso está acontecendo? Então, para que adoeci? Para que estou vivendo essa experiência? Sempre. Então, Emmanuel vai dizer também, no livro Emmanuel, a saúde humana nunca será o produto de comprimidos, de anestésicos, de soros, de alimentação artificial. O homem terá de voltar os olhos para a terapêutica natural que reside em si mesmo, na sua personalidade e no seu meio ambiente. A medicina precisa criar os processos naturais do equilíbrio psíquico, em cujo organismo se localizam todas as causas dos fenômenos orgânicos tangíveis. Ou seja, o que está acontecendo no meu corpo físico, isso vem de um desequilíbrio psíquico. Isso vem de uma inabilidade do espírito que precisa ser transformada. Que através da experiência precisa ser transformada numa habilidade. Para que o espírito avance, para que o espírito continue. E essa reflexão é no dia a dia, não é só quando a gente está na instituição, na igreja, no templo. Não, assistindo, ouvindo as palestras. É na experiência do dia a dia, é no trabalho, é na família, é na relação com os amigos, na relação com vizinhos, que nós temos que ver o que é que em nós precisa ser transformado para que isso seja modificado e o meu corpo físico não tenha que apresentar da forma a essa enfermidade que, na verdade, está na alma. Então, Emmanuel vai dizer, se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança, que é a mudança do espírito. É transformar em nós aquilo que precisa ser transformado. Para que, quando estivermos numa experiência, se for o caso de enfermidade, nós nos perguntarmos, para que eu estou vivendo isso? Para que eu configurei esse tipo de experiência? O que é que eu preciso aprender com isso? Que ela ainda se manifesta através do meu corpo físico. E a partir daí, nós fazer um mergulho para dentro. Lembrar sempre que mesmo quando já se manifestou no aparelho, no corpo físico, é a nossa ação que vai fazer com que isso possa
ser modificado. Que esse recurso, ele vá minimizar o processo. Porque saúde ou doença é um convite à experiência. A experiência do espírito imortal que somos, nessa trajetória de sair de simples e ignorante a puro espírito, de ampliar a nossa consciência. E a partir do momento que a gente amplia a nossa consciência, diminui a nossa ignorância, nós vamos poder ter experiências cada vez maiores de corpos que não precisarão expressar nenhuma doença, porque a alma está se curando. A alma está utilizando desse medicamento, da reflexão e da ação a partir do que aprende, para não ter necessidade de que o corpo físico expresse nenhuma enfermidade, nenhuma doença. Essa é a reflexão que eu queria trazer para vocês aqui, através dos queridos Emmanuel, André Luiz, e que a gente possa fazer esse mergulho, levar essas reflexões conosco para casa, para que cada um de nós possamos nos fazer esta pergunta, né? Para que adoecemos? Porque se nós fizermos essa reflexão, nós vamos conseguir entender esse para quê e, a partir daí, modificar o tipo de experiências que nós estamos vivenciando. Então, mais uma vez, gratidão à família Cofa pelo convite, gratidão a todos vocês pela paciência de estar aqui. Eu espero que vocês possam levar essa reflexão com vocês e que auxilie, se assim os convier, vocês utilizem no dia a dia de vocês e que a nossa experiência possa sempre perpassar pela saúde, mas quando estivermos lá, sempre refletindo como nós estamos utilizando o nosso aprendizado atual. Gratidão e um beijo no coração de todos. Obrigada. Queremos agradecer por essa maravilhosa palestra inspiradora, que possamos refletir e analisar todas as ações que temos tomado na nossa vida, e todas têm consequências, que possamos analisá-las para evoluir e fazer boas escolhas depois também. Muito obrigada por todos que nos acompanharam e até a nossa próxima palestra. Não esqueçam de curtir e compartilhar nossa palestra para que ela alcance cada vez mais pessoas. Muito obrigada. Boa noite.